Vamos para a palavra? Hoje é culto de ceia e Deus tem uma palavra muito simples, mas ao mesmo tempo transformadora para o seu coração. A palavra de Deus ela é viva e eficaz. E os rios de Deus estão passando neste lugar, irmãos. Quando eu falo rios de Deus, é uma forma simbólica de Apocalipse que diz, que faz um símbolo de que os rios é a presença dele. E ele diz assim: venha a mim, você que está cansado, e eu aliviarei. Se você tem sede, venha e eu te darei água viva que vai saciar todo o seu ser. Os rios de Deus estão neste lugar. Eu não sei como está o seu coração, não sei quais são os desafios de sua vida, não sei quais são os embates do dia a dia, mas eu quero dizer para você que Deus está contigo. Deus está contigo, Ele diz: ser forte e corajoso, eu estou contigo. Esta é a palavra de Deus para você. Não temas as lutas, as dificuldades, os desafios da vida. Ele está conosco, amém, irmãos? Amém. E o tema hoje que eu trouxe é o mover da graça. O mover da graça que está aqui sobre nós. Graça é uma palavra muito graciosa, sendo bem redundante agora. Graça é justamente aquilo que entendemos o que Jesus fez na cruz por nós. É quando não merecíamos nada. É quando nada de bom havia em nós. E Deus nos amou tanto que enviou o seu único Filho para morrer por mim e por você, irmãos. É a graça de Jesus. É uma graça que vem sobre nós, nos renovando, nos restaurando. Nós somos pecadores e falhos todos os dias, sempre pecamos, somos falhos, irmãos. E eu sei que isso muitas vezes pode machucar, porque às vezes a gente quer ser perfeito e por nós mesmos nunca diante de Deus seremos perfeitos. Não adianta o que você venha fazer. Não importa o que você almeje fazer, você nunca será perfeito diante de Deus. Mas é aí que está, porque por saber que eu nunca serei perfeito diante de Deus, e aí vem a pergunta: então, como eu entrarei diante da presença dEle? Porque eu quero isso. Aí que entra a salvação de Jesus. Se o que eu não posso fazer, e o que você não pode fazer, Jesus fez por mim e por você. E Ele agora vivendo em nós, eu posso entrar ousadamente diante do Rei dos Reis, do Santo dos Santos, e chorar aos pés dEle, e dizer: Senhor, eu me quebranto diante de Ti, porque o mesmo pecador, o Senhor vive em mim, e eu posso agora estar diante de Ti. Aleluia! Não é pelo que eu faço, não é pelo que você faz, mas é pelo que Ele fez na cruz. Amém, irmãos? Na palavra, nas Escrituras, lá em Romanos, vai falar que existe dois tipos de graça. A graça comum e a graça espiritual, uma graça específica, que é a graça de salvação para nós. A graça comum é a que todo mundo recebe de Deus. Qual é a graça comum? O sol, por exemplo. O sol que ilumina nesta manhã agora linda, ela está iluminando a vida de pessoas boas, como também pessoas muito ruins. A graça da chuva, quando cai a chuva dos céus, ela tanto rega a terra para lugares que são bons como para lugares que são ruins. Essa é a graça comum de Deus. Mas existe a graça de salvação, que é aquela que foi feita na cruz, que ela é um presente, mas você precisa aceitar e receber. É aquele presente de Deus, eu quero esse presente da graça que vai me trazer salvação. Não só a graça comum da chuva ou do sol, mas a graça que me salva. E ela está somente em Jesus, em Jesus. Você só precisa fazer: eu me rendo a Ti, eu não quero caminhar sozinho, eu me quebranto diante de Ti, eu preciso de Ti, porque eu preciso que o Senhor perdoe os meus pecados e me restaure para que eu possa entrar na presença de Deus. Aleluia. E o mover da graça está aqui neste lugar, nesta manhã. A graça que também é a misericórdia de Deus. E eu quero ler um texto de uma história que aconteceu lá no Evangelho de João, no capítulo 5. Eu sei que vai ser projetado, se você quiser acompanhar na sua Bíblia. João, capítulo 5, versículos de 1 a 15. Nós vamos ler esse texto.
é um texto, uma história muito conhecida, que é Jesus curando um homem no tanque de Betesda. Veja o mover da graça sobre a vida deste homem. Podemos ler? Diz assim o texto: depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, ficava o tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos, e uma multidão, repete comigo, multidão de enfermos, esperando um movimento da água, pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque, após a água ser agitada, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens ali estava doente há 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: você gostaria de ser curado? O homem respondeu: não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque. Quando a água se agita, alguém sempre chega antes de mim. Jesus lhe disse: levante-se, pegue sua maca e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado. Ele pegou sua maca e começou a andar. Uma vez que esse milagre aconteceu no sábado, os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado. A lei não permite que você carregue essa maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou disse: pegue sua maca e ande. Quem foi que lhe disse uma coisa dessas? Perguntaram eles. O homem não sabia, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: agora você está curado, deixe de pecar, para que nada pior lhe aconteça. O homem foi até os líderes judeus e lhe disse que tinha sido Jesus quem o havia curado. Essa é a palavra do Senhor para nós nesta manhã. O mover da graça. Só para entender, existia uma festa, já no início diz assim, que Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas. As grandes 3 festas religiosas que aconteciam eram a Páscoa, a do Pentecostes e a das tendas, ou dos tabernáculos. Eram 3 grandes festas, onde todos os judeus saíam de todas as regiões, de suas regiões, e iam para Jerusalém. Então, veja, era um tempo de muita gente na cidade de Jerusalém para essa festa religiosa. Mas, ao mesmo tempo, onde um lugar diante do templo, que era como se fosse a igreja hoje, uma multidão de gente estava lá fazendo orações, fazendo ofertas e sacrifícios diante de Deus, e uma outra multidão estava no tanque de Betesda, chorando, enfermo, carecendo de alguém que os ajude. Mas que contradição louca! Um povo que foi para buscar a Deus, em entregar ofertas, em fazer seus louvores e orações, e fazer seus momentos religiosos aqui, uma multidão festejando aqui, e uma outra multidão chorando lá. E aí o texto mostra algo para trazer para nós qual é a significância, ou qual é a prioridade do coração de Deus. Deus está aqui na festa? Sim, porque Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele está em todos os lugares, Ele é onipresente. Você concorda comigo? Amém? Ele está em todos os lugares, é claro que Ele estava aqui, mas Jesus, o Filho de Deus, a plenitude do Senhor, Ele saiu desse lugar e foi para onde? Para onde Ele foi, irmãos? Para o tanque de Betesda. Isso traz já uma direção de Deus para nós.
Nós estamos aqui e é desejo de Deus que nós venhamos a buscar e adorar a Deus diante da presença dEle como igreja. Isso é lindo. Nós adoramos, nós cantamos, nós louvamos ao Senhor, nós entregamos nossas ofertas e dízimos, mas Deus fala, ok, isso é o básico dos básicos daquele que me busca, daquele que é cristão. Mas o meu desejo é que durante o dia você saia e vá para os tanques de Betesda daqui de Ibirá. Que você vá para o tanque de Betesda, lá de Urupês, que você vá ao encontro da multidão que está chorando, clamando por uma resposta. Veja, esses homens estavam ali, uma multidão de enfermos, uma multidão, e Jesus faz uma pergunta. Ele entra naquele lugar, e aí é uma soberania de Deus. A questão é, por que Deus escolheu aquele homem? Tinha um monte de gente lá, mas por que Deus escolheu apenas aquele homem? Não tem respostas para isso, irmãos, é a soberania dele. A mesma pergunta é, por que Deus me escolheu? Será que eu sou tão bom assim? Por que Deus chamou você? Será que você é tão bom assim? É a graça de Deus se movendo, irmãos. Jesus saiu da festa e foi até aquele lugar. E o texto diz que ele encontrou um homem que sabia, ele procurou, de repente ele perguntou ali, quem é o que está mais pior ali, vamos dizer assim. Pior não, perdoa, o português agora foi o mal. Quem é que está pior ali? E ele foi em encontro àquele homem, sabendo que aquele homem estava doente por 38 anos. Veja, olha a pergunta que Jesus faz. É uma pergunta que é para ele e para nós também. O texto lá de versículos 5 e 6 diz assim, um dos homens ali estava doente havia 38 anos. Quando Jesus o viu e o soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe, você gostaria de ser curado? Parece estranho. Jesus chega para um homem em um lugar extremamente cheio de problemas e doença, e Jesus vê aquele homem paralítico, deitado no chão, e ele pergunta, você deseja ser curado? É a mesma pergunta que Jesus faz quando ele vai lá para Jericó, e ele está passando em Jericó numa multidão de gente cega. E aí aquele homem, que é aquele homem de Jericó, ele sabe que Jesus está passando e ele começa a clamar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, então Jesus para e olha para aquele homem e diz, o que você quer que eu lhe faça? Parece lógico, É claro que ele quer ver, e a pergunta é, eu quero ver. Agora, por que então que Deus muitas vezes chega para nós e faz perguntas óbvias? Jesus faz perguntas óbvias muitas vezes para revelar a verdade em nós e nos curar de nossos traumas e mentiras e superstições. Vou repetir, muitas vezes, perguntas óbvias que Deus faz é para justamente nos mostrar e revelar em nós a verdade dele sobre nós, para que a gente seja curado, para que a gente seja transformado. Ele revela, ele chega para o homem e ele faz uma pergunta, você quer ser curado? E eu quero trazer essa pergunta para você também. Você quer ser curado? Deus é o mesmo Deus de ontem, hoje e sempre. Amém, irmãos? O Deus que abriu o mar, o Deus que fez as muralhas de Jericó cair, o Deus que fez milagres e maravilhas lá no Antigo Testamento. Em Jesus, Ele é o mesmo Deus hoje e faz hoje também. Amém? A pergunta para você é, você quer ser curado? Eu pergunto isso para você hoje. Talvez é fisicamente, talvez é emocionalmente, talvez são feridas no seu coração, feridas passadas. Talvez lá atrás alguém machucou você. Talvez alguém falou para você palavras que machucaram, palavras que ainda gerou uma ferida que ainda está aberta até hoje. Que aquela palavra ou aquelas ações do passado machucou você de tal forma que você não consegue ainda se libertar da tristeza daquilo que aconteceu lá atrás. Novamente eu digo para você, o passado não temos como mudar mais.
No passado não temos mais como tocar, mas eu quero dizer para você, as feridas que foram feitas lá atrás, Jesus está aqui e Ele pode sarar você hoje, sarar as suas feridas, sarar os seus traumas, consertar tudo aquilo que a história da sua jornada, seja por algumas escolhas erradas ou alguém que te feriu, seja sarado hoje em nome de Jesus. Que a alegria dos céus volte sobre você. Talvez você não sinta mais, porque você olhe para o passado e diga, puxa, tanta coisa de ruim aconteceu. Tanta coisa aconteceu, umas delas por escolhas minhas, outras porque pessoas que eu confiava me machucou. Alguns, talvez na igreja, irmãos, alguém veio a me machucar, mas eu creio, eu peço que o Senhor me cure, me restaure, limpe o meu coração, que mesmo que o passado não tenha sido bom, mas eu creio que o futuro será glorioso na Tua presença, aleluia. Então Jesus faz pergunta para você, você quer ser curado? Sabe, eu estava lendo um livro, agora eu não vou lembrar o nome do título, e ele contou a história que lá em 1970, na década de 70, a empresa Toyota, japonesa Toyota, né? A empresa japonesa Toyota, ao fazer os seus processos de carros, eles tinham lá um esquema dos 5 porquês. Você já ouviu falar sobre isso? E eles falavam os 5 porquês na intenção de descobrir a raiz dos problemas e buscar soluções rápidas. Por exemplo, eu chego na minha casa, um exemplo bobo, eu chego na minha casa, eu olho e vejo que um sifão lá da cozinha está estragado. Ele ainda não está 100% estragado, ele está estragado. E aí eu olho para ele, depois eu conserto. E aí eu vou fazer outras coisas. Até chega o ponto que, pum, né, rebenta tudo, alaga tudo e estraga tudo, ou estraga algum móvel por causa disso. E aí começa aquela confusão. Aí vem, por que eu não consertei quando eu vi? Olha os 5 porquês. Faz os 5 porquês. Por que eu não consertei? Aí você tem que ser sincero. Porque eu achei, eu estava com preguiça. Porque eu achei que não seria necessário naquele momento. Porque eu priorizei outra coisa. Por que você não consertou? Aí você vai dizer, ok, talvez foi por preguiça, por negligência. E por que você foi preguiçoso e negligente? Porque eu sou assim, vamos dizer assim. Então você vai fazendo esses porquês até encontrar a lógica do erro e como consertá-lo. Então quer dizer, se eu olhei e por preguiça ou negligência ou qualquer outra coisa eu não fiz, então qual é a forma de eu mudar isso? Mudar a minha postura. A partir de agora, se eu vejo um problema, o que eu faço? Conserte-o. Se eu vejo uma situação que precisa se resolver, eu resolvo. Eu não espero mais para depois. Entende, irmãos? Então, muito bacana essa história da empresa Toyota fazer esses 5 porquês na intenção sincera, não de querer encontrar culpados ou de querer acusar ou prejudicar alguém, mas na intenção de resolver o problema e não deixar que ele aconteça novamente. Então, Jesus faz a mesma coisa quando ele pergunta, você quer ser curado? Na intenção de revelar verdades e entender por que você está naquele lugar. Por que você está passando o que está passando? Por que você está vivenciando o que está vivenciando? Hoje Jesus também lhe pergunta, você quer ser curado? E veja a resposta daquele homem. Versículo 7 do capítulo 5. O homem respondeu, não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Olha a resposta daquele homem. Ele era para responder, sim, Senhor. Eu estou há 38 anos aqui deitado neste lugar, esperando as águas se mexerem. Isso aí é uma questão supersticiosa. Não acontecia de verdade isso. Era uma questão muito supersticiosa daquela época, porque eram águas que nem termas de Ibirá. Aquelas águas eram águas cheias de minerais, cheias de substâncias, que nem hoje os termas é. E ela se mexia, ela tinha alguma questão natural, que ela fazia um movimento ali, e o pessoal dizia que era um anjo. E por ela ser muito boa, talvez, cheia de vanádio, minerais, talvez sim fazia alguma coisa boa para eles, e eles criam que quem entrasse ali seria curado. Era apenas uma questão supersticiosa. E aquele homem estava ali há 38 anos. Quando Jesus perguntou, ele podia dizer, sim, eu quero ser curado. Eu quero ser curado nesta noite, ou nesta manhã, ou tarde, não sei qual foi o horário. Eu quero ser curado, sim. Mas veja, ele está tão machucado, ele está com o coração tão partido, que olha o que ele vai dizer. Não consigo, Senhor, pois não tenho ninguém que me coloque naquele lugar.
uma pessoa vai saber a situação, o que levou ele a ficar daquele jeito. Mas cadê a família daquele homem? Cadê os amigos daquele homem? Cadê as pessoas que diziam, talvez, amá-lo? Ele não estava só, ele tinha família, imagino. Cadê os amigos dele? Cadê a família dele para estar ali, mesmo que de forma intencional, supersticiosa, vamos dizer assim, mas estava ali, dizendo, olha, eu estou aqui com você, para ajudar você. Ele estava tão quebrado, tão decepcionado, de saber que estava ali há 38 anos, não tinha ninguém para o ajudar. Ele se sentia só, se sentia abandonado. Talvez escolhas que ele fez levaram ele para aquele lugar. E ele estava triste por isso. Ele estava decepcionado por se sentir sozinho, longe de sua família, longe de seus amigos, se sentindo abandonado. Ele estava não só doente no corpo, mas também doente na alma. E Jesus é lindo demais, irmãos. Jesus não chega para ele e fala assim, e por que isso aconteceu? Ele não faz esse tipo de interrogatório. Ele não vai acusar qual é o seu pecado. Ele não faz isso. Jesus é tão gracioso, irmão, tão misericordioso. Ele não faz perguntas para querer constranger aquele homem, não faz. Ele simplesmente vai dar uma resposta. E a resposta do Senhor Jesus é gloriosa, amém por isso. Veja, ele chega e ele se derramando ali, ele fala, olha, não é só meu corpo que está doente, eu me sinto só abandonado, a minha alma também está doente, porque quando Jesus cura, ele não só cura o físico, mas ele também cura o coração, ele cura a alma, porque ele faz um trabalho completo, é o que ele quer fazer nesta manhã conosco também. Fazer uma restauração completa em nós. Veja a ordem de Jesus, uma ordem de poder com um resultado maravilhoso. Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado. Não foi depois de um mês ou depois de uma sessão de fisioterapia. Não foi assim, olha, você agora vai ser curado, a sua coluna volta ao lugar, as suas pernas se movimentem e vai agora para o hospital fazer 60 sessões de fisioterapia, onde você perde todo o seu dinheiro de suas finanças. Não, isso não aconteceu. Quando Deus manifesta o seu poder, todos eles, você vê que Jesus, todas as vezes que manifestou o dom, o poder de cura, não foi algo fitoterápico, não foi algo depois de fazer 60 sessões de fisioterapia e agora está sarado, não. A cura era imediata, era na hora acontecia o resultado. E Jesus falou, levante-se e ande, aleluia, você ficou curado. Veja, ele pegou a sua maca e começou a andar. Não teve que fazer fisioterapia nenhuma, uma vez que esse milagre aconteceu no sábado. O que Jesus está querendo mostrar aqui com esse milagre? Jesus está querendo dizer, eu sou o Filho de Deus, eu sou o centro da vida de vocês, eu sou o centro da salvação de vocês, eu sou aquele que foi prometido lá no Antigo Testamento que viria para restaurar o coração de Israel e o coração de todo aquele que crê, aleluia. Mateus 28, 18 diz assim, Jesus se aproximou deles e disse, toda a autoridade no céu e na terra foi me dado. Deus deu a autoridade para Jesus de forma completa, toda a autoridade no céu e na terra foi me dado. Efésios 2, de 4 a 5 diz assim, mas Deus é tão rico em misericórdia, e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Aleluia. Antes de terminar a mensagem, eu queria pedir para você fechar os seus olhos agora. A pergunta que Jesus fez para aquele homem foi, você quer ser curado? E eu quero perguntar para você agora também. Você quer ser curado? O mesmo Jesus que levantou aquele homem está aqui neste lugar. Eu não sei se a sua enfermidade é física,
Eu não sei se a sua enfermidade é no seu coração, se é um trauma emocional, ou se você se sente tão longe, distante de Deus. Eu quero dizer para você que o Deus de misericórdia está aqui para perdoar o seu coração, para perdoar você, restaurar o seu coração que pode estar quebrado, ou sarar a sua vida agora, o seu corpo físico. A pergunta é: você crê? Você crê? Comece a orar: Senhor, em nome de Jesus. O mesmo Jesus que disse para aquele homem, você quer ser curado? E mesmo ele dando muitas desculpas para ti, mas o Senhor disse: levante e ande, tome a sua maca e vá embora, vá para a sua vida. Em nome de Jesus, que aconteça da mesma forma aqui hoje. Senhor, se alguém está aqui, Pai, em nome de Jesus, com seu coração partido, com seu coração quebrado, com a sua alma entristecida ou ferida por coisas do passado, seja sarado, sarada agora, em nome de Jesus. Volte a alegria, Senhor, da Tua presença agora. Venha sobre nós, Pai, a cura neste lugar. Se há alguém aqui enfermo, doente, se há alguém aqui, Senhor, com dores ou com uma doença que os médicos dizem não tem cura, em nome de Jesus, seja curado agora. Que todos os sintomas dessa enfermidade não volte em nome de Jesus. Que a graça de Deus e a cura dos céus venha sobre você agora, nesta manhã, em nome de Jesus. Aleluia. Então Jesus, ele faz uma pergunta gloriosa. E ele traz uma ordem poderosa. E agora Jesus, ele dá um chamado para aquele homem, para ele mudar de vida. Lá no final, no versículo 14, no final da história, Jesus, ele se encontra com aquele homem e diz assim: mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: agora você está curado. Deixe de pecar, para que nada pior lhe aconteça. Veja, agora que Jesus curou aquele homem, Jesus realizou um milagre poderoso na vida daquele homem, há 38 anos, enfermo. Jesus agora disse para ele: você foi curado? Amém por isso, vamos dizer. Mas agora você vai para a sua vida, mude de postura. Aquilo que você não fazia mais de errado, não faça mais, não volte a pecar. Veja a advertência de Jesus. Deixe de pecar, para que nada pior lhe aconteça. Isso tudo dá a entender que alguma coisa aconteceu para aquele homem estar daquele jeito, há 38 anos atrás. Talvez uma atitude, uma escolha errada. Talvez escolhas que refletem até no dia dele hoje. Mas ele disse: agora você tem uma nova história. Eu restaurei você, restaurei seu físico, seu coração, sua mente. Vá viver agora e mude de postura, mude de atitude. Não peques mais, para que nada de pior lhe aconteça. Aquele homem experimentou um milagre maravilhoso, mas sabe qual é o estranho? Aquele homem, depois de receber a cura, depois de ele receber essa restauração por completo, você não vê na sequência do texto aquele homem falar assim: Jesus, eu posso caminhar contigo? Jesus, eu posso viver para ti, para todo sempre. A minha família me abandonou, os meus amigos me abandonaram, mas o Senhor veio de encontro a mim. Eu posso caminhar contigo, eu posso viver até que a morte venha do seu lado. Você não vê esse homem fazendo isso. Sabe o que ele foi fazer? Ele foi caguetar Jesus lá para os judeus. Quem me curou foi Jesus, sabendo que os judeus iam perseguir Jesus. E foi aqui que começa a perseguição dos judeus a Jesus. O que aconteceu? E aqui fica também uma advertência. Deus nos ama, e Ele disse para mim e para você: eu quero caminhar ao seu lado, Ezequias. Eu quero viver com você. Eu quero te mostrar os planos gloriosos e maravilhosos, como diz lá em Jeremias 29. Eu quero mostrar para você todos os meus projetos. Eu quero me derramar para você todos os dias. Eu quero caminhar contigo, Deus diz para nós. Mas a pergunta é: você quer também caminhar com Ele? Você quer também caminhar com Ele? É desejo do seu coração sincero também caminhar com Ele, na mesma intensidade que Ele veio de encontro a você. A intensidade de Jesus foi tão gloriosa que Ele morreu na cruz por mim e por você.
dizendo: olha, eu vim, morri para salvar você, porque eu quero caminhar contigo. Eu não quero que você seja uma pessoa qualquer, eu quero que você seja meu amigo, meu filho, eu quero caminhar contigo. Mas novamente a pergunta é: você também quer isso? Você também quer isso? Esse homem foi encontrado pela graça no meio de uma multidão. Jesus olhou ele, sarou ele de uma doença há 38 anos, restaurou o seu coração, lhe deu uma advertência dizendo: cuidado, não peques mais. Mas você não vê aquele homem falando assim: Jesus, tu és lindo, tu és maravilhoso, eu estou contigo até o fim, até o fim. Você não vê aquele homem fazendo isso. Aquele homem volta para os judeus e vai falar: ó, sabe quem fez isso aqui? Foi aquele homem, Jesus de Nazaré. E a história desse homem termina aqui. Se aquele homem tivesse falado: Senhor, eu posso te seguir? Eu posso ser um discípulo seu? Talvez esse homem aqui teria um nome. Talvez esse homem aqui teria uma história que a gente pudesse conhecer, uma história de caminhada de fé. Talvez esse homem poderia ser um dos discípulos, quem sabe? Mas esse homem não quis caminhar com Jesus. E fica aqui o final dessa história. O que eu aprendo com isso? Jesus é majestoso, glorioso, é aquele que cura e restaura, é aquele que nos encontra quando nós estamos perdidos e nos ama quando mesmo nós não merecemos, mas ao mesmo tempo que essa glória, essa graça se move sobre nós, Ele espera de nós uma resposta. Da mesma forma que Jesus perguntou: você quer que eu te cure? Ele espera de nós uma resposta: eu quero, Senhor, não só que me cure, mas eu quero caminhar contigo para todos sempre. Amém? Que nesta manhã você possa ser ricamente tocado por Jesus, por essa graça que cura e restaura, e que de fato você diga: Senhor, eu não só quero receber a cura ou a solução dos meus problemas, eu não só quero que o Senhor resolva as minhas pendências, eu não só quero que o Senhor resolva os meus problemas, não, eu quero caminhar contigo, com problema ou sem problema, tu és mais importante para mim, com dificuldades ou não, eu caminho contigo e viverei para o Senhor para todo o sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos ficar de pé e vamos orar mais uma vez?